A China, a nação que há séculos inventou a pólvora e as primeiras armas de fogo, está hoje a reescrever as leis da física no campo de batalha. Imagine um objeto sólido de várias toneladas a cair sobre um navio a uma velocidade de 12.000 km por hora. A essa velocidade, os computadores de defesa mais avançados simplesmente não têm tempo matemático para reagir. O que vamos revelar agora são as 8 tecnologias que estão a tornar as maiores frotas navais do mundo obsoletas, antes mesmo do primeiro disparo. Prepare-se para ver engenharia pura aplicada à destruição total. Para entender o choque tecnológico, precisamos de olhar para a velocidade. Até muito recentemente, os mísseis de cruzeiro, como os famosos Tomahawk americanos, eram precisos, mais lentos e subsônicos. Se fossem detectados, eram fáceis de abater. O novo CJ-100 atirou esse manual de estratégias pela janela. Este não é um míssil comum, é uma besta supersônica que viaja a mais de Mach 3 durante toda a sua trajetória. Isso é 3 vezes a velocidade do som. Ao voar tão depressa, roçando a superfície do mar, ele reduz drasticamente o tempo de reação do inimigo. Pense nisto. Onde um Tomahawk levaria 1 hora para atingir um alvo distante, o CJ-100 cumpre a missão em apenas 15 minutos. Ele foi desenhado para caçar alvos de alto valor, como grandes navios de guerra ou centros de comando. A sua velocidade cinética torna-o quase imune às defesas tradicionais. Já não basta acertar no alvo, é preciso acertar tão rápido que o radar inimigo nem perceba o que aconteceu. Mas a velocidade no mar é apenas o começo. O verdadeiro domínio começa quando olhamos para os céus. Deixamos a superfície para subir ao combate aéreo, onde o míssil PL-15 está a forçar a NATO a redesenhar todas as suas táticas. Este projétil, que equipa os caças furtivos G-20, é uma arma de ultra-longo alcance. O seu segredo é um motor de pulso duplo e um radar ativo AESA, construído no próprio nariz do míssil. A maioria dos mísseis perde fôlego no final do voo, mas o PL-15 guarda um segundo empurrão de combustível para acelerar violentamente no momento final. Com um alcance estimado entre 200 e 300 km, ele cria uma realidade assustadora. Um piloto chinês pode abater um avião inimigo sem nunca o ver com os seus próprios olhos. Guiado por dados de satélites, ele criou o que chamamos de Zona Sem Fuga. É tão vasta que os Estados Unidos tiveram de correr para desenvolver novos mísseis apenas para se manterem na corrida. O combate aéreo transformou-se num duelo de snipers, onde vence quem tem a mira mais longa. Mas se o PL-15 é o sniper, a próxima arma é o estratega que corta as linhas de abastecimento. Se o míssil anterior parecia perigoso, o PL-17 joga numa liga própria. Este gigante tem quase 6 metros de comprimento e mal cabe nos aviões de combate. Os seus alvos não são os caças ágeis. A sua presa são os olhos e ouvidos do inimigo. Estamos a falar dos aviões-tanque que reabastecem os jatos e dos AWACS, os radares voadores que coordenam a batalha. Com um alcance monstruoso de 400 quilômetros, a missão do PL-17 é deixar a força aérea inimiga cega e seca. Ele usa uma trajetória parabólica, subindo quase até a borda do espaço antes de mergulhar sobre estas aeronaves lentas. Imagine uma batalha onde, de repente, o seu suporte logístico explode sem nenhum inimigo à vista num raio de centenas de quilômetros. Sem combustível para voltar e sem radar para ver, a frota aérea mais avançada do mundo torna-se inútil. É uma estratégia brutal. Não mates o soldado, mata quem lhe entrega as balas. E quando o céu está limpo, chega a vez de enfrentar a maior força dos oceanos. Voltamos ao mar para encontrar o pesadelo de qualquer almirante. Durante décadas, os grupos de porta-aviões eram fortalezas intocáveis. O YJ-2 mudou essa regra para sempre. Este é um míssil hipersônico disparado de contra-torpedeiros Type 055 ou bombardeiros. O que torna esta arma aterrorizante é a física bruta. Estima-se que impacte a Mach 10. São 12.000 km por hora. A esta velocidade, sistemas de defesa como o Phalanx simplesmente não têm tempo de reação. É pura matemática. Mesmo sem explosivos, o impacto cinético de um objeto de várias toneladas a essa velocidade partiria um navio de aço ao meio como se fosse papel molhado. A China enviou uma mensagem clara: podem afundar uma marinha inteira a uma distância segura.
transformando os navios mais caros do mundo em alvos fáceis. Mas enquanto o YJ-21 vence pela força bruta, a próxima arma vence porque é impossível de prever. A maioria dos mísseis funciona como atirar uma pedra. Sobem e descem num arco previsível que os radares conseguem calcular. O DF-17 ri-se dessa matemática. Ele não cai, ele plana. Em vez de uma ogiva normal, ele carrega um veículo planador hipersônico que surfa na atmosfera. O segredo não é apenas a velocidade, é a manobra. Ele pode zigue-zaguear em pleno voo, fazendo com que os radares inimigos entrem em pânico porque a trajetória é plana e imprevisível. Tentar interceptá-lo é como tentar apanhar com a mão uma mosca que voa a 7.000 km/h e muda de direção a cada segundo. Ele foi desenhado para penetrar escudos antimíssil avançados e destruir bases com precisão métrica antes que as sirenes de alerta toquem. É a arma perfeita para um ataque surpresa. Estas armas vencem batalhas, mas as próximas duas têm o poder de apagar civilizações inteiras. O verdadeiro poder nuclear é aquele que não aparece no mapa. O JL-33 é o míssil balístico de terceira geração, lançado de submarinos nucleares, Type 096. Com um alcance estimado de mais de 12.000 quilômetros, ele muda a geoestratégia global. Antes, os submarinos chineses tinham de se arriscar no Pacífico aberto para alcançar os Estados Unidos. Agora, a equação mudou. Eles podem disparar da segurança da sua própria costa, no Mar do Sul da China, protegidos pela sua frota, e ainda assim atingir cidades como Nova York ou Washington. Isto garante uma capacidade de segundo ataque. Mesmo que o país fosse destruído, estes submarinos sobreviveriam nas profundezas para lançar o contra-ataque final. É o seguro de vida definitivo do regime. Mas enquanto o JL-3 se esconde no oceano, o seu irmão maior em terra não conhece limites. Não poderíamos fechar esta lista sem o chefe final. O DF-41 não é uma arma tática, é uma arma estratégica para encerrar uma civilização. É o míssil intercontinental de maior alcance do planeta, capaz de cobrir 15.000 quilômetros. Pode descolar de uma floresta remota na China e atingir qualquer ponto da Europa, África ou América em menos de 30 minutos. Não há onde se esconder. Mas o pesadelo dos analistas não é a distância, é a carga. Um único míssil pode carregar até 10 ogivas nucleares independentes. Ao chegar ao espaço, ele abre-se e solta 10 bombas que caem em 10 alvos diferentes simultaneamente, misturadas com iscos para confundir os sensores. Interceptar uma ogiva é difícil. Interceptar 10 a cair a Mach 25 é praticamente impossível. Sendo móvel, lançado de caminhões ou comboios, os satélites nunca sabem onde ele está. É a garantia final contra qualquer invasão. Mas para atacar impunemente, é preciso garantir que ninguém nos consegue atingir de volta. Para vencer uma guerra moderna, é preciso garantir que não somos mortos primeiro. O HQ-19 é a resposta definitiva da China aos sistemas de defesa ocidentais. Não serve para destruir cidades, mas para destruir outros mísseis no espaço. É um interceptor exoatmosférico, capaz de caçar ogivas nucleares inimigas ou abater satélites na órbita baixa da Terra. O seu sistema de infravermelhos consegue distinguir entre uma ogiva real e iscos no vácuo gelado do espaço. Ter um sistema destes permite neutralizar a dissuasão nuclear dos vizinhos, criando um guarda-chuva impenetrável. No xadrez da guerra, se você pode disparar e o inimigo não pode responder, a partida está ganha. Desde os assassinos de porta-aviões que transformam aço naval em sucata retorcida, até aos snipers que abatem aviões a distâncias impossíveis, fica claro que este arsenal não foi feito para paradas. O objetivo é negar o acesso a qualquer potência que se aproxime. A tecnologia mudou as regras. Já não vence quem tem mais navios, mas quem tem o míssil mais rápido e inteligente. Olhando para esta velocidade de inovação, fica a pergunta: serão estas armas apenas ferramentas de defesa ou a preparação para um conflito iminente no Pacífico? Deixe a sua teoria nos comentários, porque este debate é crucial. Imagine um mundo industrial onde você precisa cortar e moldar os materiais mais resistentes já criados pelo homem. Pense em aço endurecido ou ligas espaciais. Para vencer essa batalha, a ferramenta de corte deve ser muito mais dura do que a própria armadura que ela enfrenta.
mas como criar um objeto capaz de suportar 6.192 graus Fahrenheit sem derreter. Conheça o herói invisível que sustenta a engenharia moderna, o carbeto de tungstênio. Sem esses materiais, a precisão e a velocidade da indústria moderna seriam impossíveis, desde a fabricação de motores de aeronaves até os menores componentes eletrônicos. Se você procura a base para construir uma ferramenta capaz de superar qualquer outra, precisa começar com um elemento único: o tungstênio. Ele ocupa uma posição solitária na tabela periódica, onde suas propriedades físicas simplesmente não têm rival. O primeiro superpoder é a resistência ao calor. O tungstênio é o campeão absoluto entre todos os metais conhecidos quando se trata de ponto de fusão. Estamos falando de fenomenais 6.192 graus Fahrenheit. Para colocar essa escala em perspectiva, o ferro que já consideramos forte derrete a uma temperatura que mal ultrapassa os 2.700 graus. Essa resistência extrema é a prova direta da força extraordinária de suas ligações atômicas internas. O tungstênio simplesmente se recusa a se render ao calor, tornando-se insubstituível para ferramentas que operam sob estresse térmico extremo. Mas suas vantagens vão muito além da temperatura. Ele possui uma densidade incrível. É extraordinariamente pesado, quase 1,7 vezes mais denso que o chumbo. Essa massa maciça fornece a inércia necessária para manter a estabilidade, mesmo em velocidades de corte vertiginosas. Uma ferramenta feita com ele não vibra nem desvia, garantindo uma precisão cirúrgica. Além disso, ele possui confiabilidade geométrica. Quando uma broca aquece a centenas de graus, o tungstênio mantém sua forma com precisão de nível micron, exibindo deformação zero. No entanto, existe uma armadilha. O tungstênio puro, por si só, embora seja refratário e denso, simplesmente não é duro o suficiente. E pior, ele é propenso à fragilidade para uso direto como ferramenta de corte. Seu potencial só é totalmente liberado quando ele se transforma em sua forma de super-herói. O verdadeiro poder inigualável surge quando ele entra em uma poderosa reação química com o carbono, formando o lendário carbeto de tungstênio. Este é um material cerâmico produzido pelo aquecimento de uma mistura de pós de tungstênio e carbono a altas temperaturas. A estrutura do carbeto de tungstênio é caracterizada por ligações covalentes, que são muito mais fortes do que as ligações metálicas típicas. Esses cristais estão entre os materiais mais duros conhecidos no planeta. Sua dureza na escala Vickers excede 2.500 HV. Ele fica apenas um pouco abaixo do diamante, que marca 10.000 HV. Comparado ao aço endurecido mais resistente, o carbeto de tungstênio é aproximadamente 2 vezes mais duro. Mas, embora seja incrivelmente duro, ele também é muito frágil, semelhante à cerâmica. Se você usasse carbeto de tungstênio puro para uma ferramenta, ele simplesmente racharia durante a primeira carga de impacto ou vibração. Para eliminar essa fragilidade e dar ao material a tenacidade necessária, ou seja, a capacidade de absorver energia de impacto sem falhar, usamos uma fase de ligação metálica, mais comumente o cobalto. Mas surge uma questão de engenharia. Como você cria uma ferramenta perfeita a partir de um material que só derrete a 6.000 graus? A fundição convencional não tem a menor chance. O carbeto de tungstênio é teimoso demais e não cede aos fornos industriais padrão. Então, para criar esses titãs de corte, insertos e brocas, você precisa da magia da engenharia de alta tecnologia, a metalurgia do pó. Primeiro, pegamos 2 ingredientes principais: pó ultrafino de carbeto de tungstênio, que é nossa fundação super dura, e pó de cobalto. O cobalto será nosso futuro cimento e amortecedor de choque. Eles são cuidadosamente misturados em uma proporção precisa, pois o equilíbrio é crítico aqui. Menos cobalto dá dureza máxima, mais fragilidade. Mais cobalto torna a ferramenta mais resistente ao impacto, embora ligeiramente menos dura. Após a mistura é prensada sob pressão colossal, formando peças brutas perfeitamente precisas. É como criar um produto cru, ainda não queimado, mas já moldado. A verdadeira transformação acontece em fornos especiais, a vácuo ou hidrogênio, durante um processo chamado sinterização.
A temperatura sobe lenta, mas constantemente até ultrapassar um ponto crítico. Nesse momento, o cobalto, sendo o metal mais complacente, derrete. Enquanto isso, os cristais superduros de carbeto de tungstênio permanecem completamente não derretidos. Esta é a fase líquida. O cobalto fundido, como um rio, inunda cada lacuna entre os grãos de tungstênio. Ele age como um agente de ligação, envolvendo firmemente cada grão superduro. A estrutura assume a aparência de uma parede de tijolos perfeita, onde os grãos de tungstênio são os tijolos e o cobalto é a argamassa. Após o resfriamento, obtemos um carbeto cimentado, que demonstra uma sinergia fenomenal. Ele tem dureza comparável à do diamante, mas graças à matriz de cobalto, tem força e tenacidade suficientes para suportar os impactos e vibrações inevitáveis durante o corte. É essa combinação perfeita que permite que essas ferramentas despretensiosas cortem até o aço endurecido, mais resistente e ligas exóticas, sem qualquer desgaste perceptível. O ferramental de carbeto de tungstênio é tão crítico que cerca de 50% de todo o tungstênio extraído no mundo vai para sua fabricação. Isso destaca sua importância estratégica para a economia global e a indústria. As aplicações desses heróis desconhecidos abrangem praticamente todas as indústrias que requerem usinagem de metal. Fresas, ferramentas de torno e brocas com insertos de carbeto formam a espinha dorsal para a fabricação de blocos de motores, transmissões e turbinas. Eles permitem o corte em altas velocidades, aumentando drasticamente a produtividade. Na mineração e extração, brocas construídas sobre carbeto de tungstênio são essenciais para penetrar nas formações rochosas mais duras e no granito. Nenhuma operação moderna de mineração ou perfuração de petróleo e gás é possível sem esta tecnologia. A usinagem de titânio e ligas de níquel resistentes ao calor, usadas em lâminas de turbinas, exige ferramentas que possam suportar temperaturas extremas e interação química. Ferramentas de carbeto, muitas vezes com revestimentos adicionais como nitreto de titânio, são a única solução prática. Eles também são usados para criar matrizes para estampagem e componentes resistentes ao desgaste em bombas e válvulas. O valor total do mercado global de ligas duras à base de carbeto de tungstênio é estimado em dezenas de bilhões de dólares anualmente. Esta é uma indústria de alta margem criticamente importante, porque o ferramental de qualidade, embora caro, se paga muitas vezes através do aumento da velocidade e precisão da usinagem. A vida útil de um inserto de corte de carbeto pode ser extraordinariamente longa. Em alguns casos, um inserto pode usinar várias toneladas de material antes de precisar de substituição ou afiação. Isso excede em muito o aço rápido, que requer substituição frequente. O tungstênio é um metal estratégico e relativamente raro, tornando sua reciclagem vitalmente importante. De acordo com estimativas, uma porcentagem significativa, às vezes até 30% do tungstênio, usado na fabricação de novas ligas duras, vem de ferramentas recicladas e gastas. Isso economiza energia e reduz a dependência da extração de minério primário. Olhe para a peça final. Nós pegamos um pó cinza e o transformamos em um titã industrial, capaz de cortar montanhas e moldar o futuro. O carbeto de tungstênio é a prova de que a verdadeira força não é apenas resistir, mas prevalecer onde outros materiais falham. É a união perfeita entre a dureza do diamante e a engenharia humana. Existe uma máquina que pesa mais de 100 toneladas. Ela é construída com um único propósito: puxar o peso equivalente ao de um navio inteiro, mas em terra. No entanto, toda esta força colossal depende de um único detalhe. Um defeito tão pequeno, mais fino que um fio de cabelo humano, que não pode ser visto a olho nu. Numa fábrica colossal, equipas de robôs e engenheiros procuram esta falha invisível. Se eles falharem, o resultado pode ser catastrófico. Como é que os seres humanos constroem monstros de aço com a precisão de um joalheiro? Esta é a história de como a engenharia pega em aço frio e bruto e o transforma no poder que move o mundo. Tudo começa com o aço, não em barras, mas em bobinas gigantescas. Rolos massivos de aço, pesando toneladas, são levantados por guindastes e desenrolados como se fossem papel, entrando em sistemas de corte automatizados. Mas as lâminas tradicionais não seriam suficientes para isto.
A definição da forma vem do fogo concentrado. Laser CNC de alta potência disparam um feixe de luz focado. Este não é um laser comum. Ele atinge temperaturas que excedem os 6.000 graus Celsius. É mais quente que a lava de um vulcão. A essa temperatura, o laser não corta o aço. Ele o vaporiza instantaneamente, perfurando placas com até 1 polegada de espessura. O mais impressionante é o resultado. O corte que deixa para trás é tão incrivelmente suave e preciso que quase não requer qualquer tratamento adicional, como lixamento ou polimento. Manter este poder de corte tem um custo. Cada máquina de corte a laser consome entre 15 e 20 kW de potência. É o equivalente ao consumo de eletricidade de uma pequena oficina inteira, focado num único ponto mais fino que uma agulha. Num ambiente de produção em massa, um erro de programação ou um ligeiro desvio significa que uma placa de aço de vários metros é instantaneamente arruinada e enviada para a reciclagem. Depois que as peças são cortadas, elas são transferidas para prensas hidráulicas massivas. Aqui, forças de milhares de toneladas descem sobre o metal. Não é um martelo, é uma pressão lenta e esmagadora. Esta força incrível dobra o aço plano nas formas complexas que se tornarão o chassis, as paredes laterais ou as seções do tejadilho da locomotiva. Cada peça finalizada é então numerada, catalogada e colocada em transportadores, pronta para a fase mais crítica da construção, a unificação. Agora, estas milhares de peças de aço individuais devem tornar-se uma só. O processo acontece em oficinas gigantescas, com áreas que cobrem centenas de milhares de pés quadrados, o equivalente a vários campos de futebol. Placas de aço pesando vários milhares de libras cada são posicionadas em gabaritos de montagem especializados. Pense neles como moldes gigantes. Braçadeiras hidráulicas fixam cada peça exatamente de acordo com o projeto digital. Nada se pode mover, nem mesmo 1 milímetro. Quando tudo está seguro, os robôs assumem o controlo. Começa um balé de braços robóticos. São máquinas de soldadura por arco automatizadas. Elas deslizam pelas junções designadas, criando costuras de metal fundido a temperaturas que ultrapassam os 5.000 graus Fahrenheit, ou 2.760 graus Celsius. Isto é crucial. A esta temperatura, a solda não está apenas a colar as peças, ela está a fundir as bordas das placas, tornando-as uma única peça de aço monolítica. É aqui que os engenheiros procuram aquela falha invisível mencionada no início. Sensores laser 3D e sistemas de ultrassom industrial examinam cada centímetro da estrutura. O ultrassom penetra no aço sólido, procurando por bolhas de ar ou fendas internas, falhas com menos de 1/100º de polegada. Esta é a espinha dorsal da locomotiva. Se a espinha dorsal falhar sob a tensão de puxar milhares de toneladas, tudo falha. As armações que passam nesta inspeção rigorosa, agora pesando mais de 100.000 libras, mais de 45.000 quilos, são levantadas por guindastes e transferidas para a próxima estação. Esta estrutura colossal, esta caixa de aço de 100.000 libras, é por enquanto estática. Ela precisa de pernas para se mover e para sobreviver à brutalidade dos trilhos. Começa a instalação dos bogies, ou truques, os conjuntos de rodas complexos que suportam toda a locomotiva. Mas, primeiro, as próprias rodas são inspecionadas com uma precisão quase inacreditável. Cada conjunto de rodas é colocado numa plataforma de balanceamento. Sensores laser examinam a circunferência para verificar o arredondamento e o alinhamento. Os desvios não podem exceder alguns milésimos de polegada. Um erro maior, quase invisível a olho nu, faria com que o comboio, a alta velocidade, vibrasse tão violentamente que poderia literalmente desfazer-se. Na estrutura de aço soldada do truque, são montados amortecedores hidráulicos gigantes e molas helicoidais. Pense nisto como a suspensão de um carro de Fórmula 1, mas construída para suportar o peso de uma casa inteira e absorver os impactos constantes vindos dos trilhos. Os eixos das rodas são então pressionados firmemente nos rolamentos. Isto não é feito com parafusos. É usado um equipamento hidráulico pesado que aplica uma força imensa. A união é tão perfeita e apertada que o eixo e o rolamento tornam-se funcionalmente uma peça única.
Finalmente, os conjuntos de travões de disco massivos são instalados, prontos para controlar e parar uma massa de centenas de toneladas em movimento. A locomotiva tem agora uma armação e rodas, mas precisa de um coração para gerar energia e de um cérebro para a controlar. Muitos pensam que o motor diesel de uma locomotiva funciona como o de um caminhão, girando as rodas diretamente. Mas a verdade é muito mais inteligente e eficiente. No compartimento central, o motor diesel e o seu gerador, ou alternador, são cuidadosamente baixados e fixados. Este motor diesel é, na verdade, uma central elétrica móvel. A sua única função é queimar combustível para girar o alternador. É o alternador que transforma essa rotação em grandes quantidades de energia elétrica. Essa eletricidade é então enviada para os motores de tração, que estão alojados dentro dos próprios truques, junto às rodas. São estes motores elétricos que realmente fazem as rodas girar. É um sistema híbrido gigante. Mas como controlar tudo isto? É aí que entra o cérebro, o Sistema de Controlo e Monitorização do Comboio, ou TCMS. É o sistema nervoso da máquina. Esta rede complexa de computadores e sensores supervisiona milhares de sinais em simultâneo. Ele lê tudo: a temperatura do motor, a velocidade exata de cada roda, a energia a ser usada, quanto o maquinista está a travar, se uma porta está aberta. O cérebro sabe de tudo e faz milhares de microajustes por segundo para garantir que a locomotiva opera com máxima eficiência e segurança. A máquina está montada. O seu coração bate e o seu cérebro está online. Mas antes de ser autorizada a sair da fábrica, ela enfrenta o seu exame final, uma série de testes que os engenheiros chamam de punitivos. Primeiro, o teste estático. A locomotiva é ligada. Os engenheiros em terra verificam cada circuito: luzes, travões, sinais, computadores. Tudo é ligado, verificado e testado no lugar para garantir que não há erros elétricos. Se passar, segue-se o teste dinâmico. A locomotiva é conduzida para bancos de rolos maciços. O chão da fábrica treme quando os motores são ligados. A locomotiva está a correr a toda velocidade, mas sem sair do lugar. Os rolos debaixo das suas rodas estão a aplicar uma resistência imensa. Eles simulam o esforço de puxar 50 vagões carregados, ou mais, numa subida íngreme. O motor é levado ao limite absoluto durante horas para garantir que não sobreaquece e que todos os sistemas funcionam sob pressão máxima. Uma vez aprovada, a máquina entra na área de acabamento. Ela precisa de uma armadura contra os elementos. A superfície de aço inteira é limpa por jato de areia de alta pressão. Este processo remove qualquer vestígio de ferrugem, óleo ou detritos, deixando o metal puro. Imediatamente, uma camada de primário anticorrosivo é aplicada. Este é o escudo. Depois, dentro de cabines de pintura seladas e com controle de umidade, robôs aplicam várias camadas de cor. Finalmente, um verniz transparente é aplicado por cima. É uma camada de sacrifício, desenhada para aguentar a chuva, a neve, o sol intenso e os detritos dos trilhos durante décadas, mantendo a pintura vibrante por baixo. A locomotiva está completa, numerada e com o seu logótipo a brilhar. Mas, por mais perfeita que seja, ela é inútil sem um caminho que possa suportar o seu peso. E essas vigas de aço maciças, os trilhos, têm a sua própria jornada de produção, não menos complexa. A viagem de um trilho começa nas profundezas da terra, com milhares de toneladas de minério de ferro. Em altos fornos e fornalhas de arco elétrico, o minério é fundido. As temperaturas atingem mais de 2.900 graus Fahrenheit, ou 1.600 graus Celsius. É mais quente que a lava de um vulcão ativo. A este calor, o ferro torna-se um líquido brilhante. Ligas cruciais como o manganês e o crômio são adicionadas neste momento. Pense neles como vitaminas para o aço. Eles não aumentam muito o volume, mas aumentam imensamente a força e a resistência ao desgaste. O aço fundido é então transferido para poços de imersão. São essencialmente piscinas de calor, mantidas a mais de 2.200 graus. O aço não pode arrefecer demasiado depressa, senão racha por dentro. Deste poço, os blocos de aço incandescentes, brilhando a vermelho vivo, entram na linha de laminagem.
Eles passam por uma série de rolos de liga maciça, cada um pesando dezenas de toneladas. Pense num rolo de massa gigante. Os rolos espremem o aço quente, esticando e afinando, passando por laminadores de desbaste, intermediários e, finalmente, de acabamento. Com cada passagem, o aço é forçado a assumir o famoso perfil em I, a forma perfeita desenhada para suportar uma pressão imensa vinda de cima, enquanto se mantém estável na base. Jatos de água de alta pressão arrefecem a superfície para controlar a temperatura, enquanto o núcleo permanece maleável. O resultado são trilhos de aço perfeitos, com dezenas de metros de comprimento. E sabia disto? Como vimos, a maioria das locomotivas diesel que vê hoje são, na verdade, híbridos elétrico-diesel. O motor diesel gigante funciona apenas como um gerador massivo para alimentar os motores de tração elétricos que movem as rodas. E o propósito de tudo isto? Só nos Estados Unidos, o valor das mercadorias transportadas por comboio excede os 700 mil milhões de dólares todos os anos. Os trilhos não são apenas metal, são as artérias de aço da economia moderna. E, finalmente, o corte a laser, usado para criar a estrutura da locomotiva, é tão preciso, atingindo 6.000 graus, que o corte que deixa para trás é incrivelmente suave, quase sem necessidade de qualquer tratamento ou polimento adicional. Começamos esta jornada com uma falha, um defeito invisível, mais fino que um cabelo humano, procurado por robôs dentro de uma estrutura de aço. É por causa desta obsessão pela precisão, este controle de qualidade, levado ao extremo, que esta máquina de 100 toneladas pode fazer o seu trabalho. Puxar milhares de toneladas de carga, dia após dia, ano após ano. O processo de construção de uma locomotiva é uma cadeia fechada de operações, onde cada placa de aço, cada solda e cada circuito elétrico é rigorosamente controlado. O resultado não é apenas um meio de transporte, é a fundação da nossa indústria e a ligação vital da sociedade moderna. Por trás de cada comboio que passa, existe uma linha de produção imensa, onde a engenharia humana pegou em aço frio e bruto e o transformou no poder que literalmente move o mundo. Enquanto o mundo ainda debate o futuro, a China já o construiu. Não estamos a falar de protótipos frágeis de laboratório, mas de máquinas colossais que operam hoje, de autocarros que engolem o trânsito a comboios que voam no vácuo a 1.000 km por hora. Esqueça tudo o que sabe sobre transporte. O que vai ver agora não é ficção científica, é o novo padrão de velocidade que está a reescrever as leis da física diante dos nossos olhos. A jornada começa com a conquista mais brutal da engenharia moderna, a velocidade hipersônica. Imagine entrar num avião em Pequim e aterrar em Nova York apenas 2 horas depois. O projeto Lincoln Tianxing transformou este sonho numa meta tangível de engenharia. Estamos a falar de uma velocidade de Mach 6. Para que tenha noção da violência deste número, isso é 6 vezes a velocidade do som, ou mais de 7.000 km por hora. A esta velocidade, o ar deixa de ser uma brisa e torna-se uma parede sólida. O desafio aqui não é apenas ir rápido, é não derreter. O atrito com a atmosfera, a Mach 6, gera um calor infernal, elevando a temperatura da fuselagem para mais de 1.000 graus Celsius. Qualquer avião comercial feito de alumínio transformar-se-ia em metal líquido em segundos. Mas os engenheiros chineses criaram uma armadura de cerâmica composta e sistemas de resfriamento ativo que mantém a estrutura fria, enquanto o exterior brilha como brasa. O segredo desta besta não é uma turbina comum, mas um motor de detonação rotativa. Em vez de queimar combustível suavemente, ele gera explosões contínuas e controladas que giram dentro do motor, extraindo uma potência monstruosa com menos combustível. É como domar uma bomba contínua para empurrar uma aeronave. A projeção é que voos comerciais decolem já em 2030. O mundo não vai apenas ficar mais pequeno, ele vai tornar-se instantâneo. Se o céu é o domínio do fogo, a Terra tornou-se o domínio do vácuo. O conceito de Hyperloop, que muitos no Ocidente consideram apenas um desenho futurista, na China já é aço, ímãs e realidade. O projeto T-Flight está a construir o transporte terrestre mais rápido da história. A ideia é eliminar os 2 maiores inimigos da velocidade, o atrito das rodas e a resistência do ar. Imagine uma cápsula a flutuar dentro de um tubo selado, onde quase todo o ar foi removido.
Sem ar para empurrar contra o veículo, a cápsula atinge 1000 km por hora. Isso é mais rápido que um avião comercial, mas ao nível do solo. E ao contrário de outros projetos que nunca saíram do papel, a China já tem uma linha de testes operacional com mais de 2 km, onde sensores monitoram cada milímetro de deslocamento. A experiência lá dentro desafia os sentidos. Graças à levitação magnética de alta temperatura, não há vibração de trilhos, não há ruído de vento. É um silêncio absoluto a uma velocidade de bala. O trajeto entre grandes metrópoles, que hoje consome 3 horas em trens de alta velocidade, será reduzido para 30 minutos. É o teletransporte prático, feito de metal e magnetismo. Mas a velocidade não resolve tudo se a cidade estiver parada. Para o caos urbano, a solução chinesa é pura audácia arquitetônica, o autocarro elevado 2.0. A lógica é simples e brilhante. Se não podes passar através do engarrafamento, passa por cima dele. Este gigante não é apenas um veículo, é um túnel em movimento. Ele desliza sobre trilhos nas laterais da estrada, elevando a cabine de passageiros bem acima do fluxo de carros. Enquanto você está preso no trânsito no seu carro, este Leviatã passa por cima de si, transportando 1.200 passageiros de uma só vez. A primeira versão foi recebida com ceticismo, mas a segunda geração corrigiu as falhas, adicionou estabilidade e sistemas de segurança avançados. Não é preciso cavar túneis de metro que custam bilhões e demoram décadas. Basta instalar os trilhos e deixar o gigante rodar. Os resultados nos testes em cidades reais foram imediatos. O congestionamento nas rotas onde ele opera caiu 35%. É uma vitória da geometria sobre o caos. Em vez de competir por espaço no asfalto, este autocarro cria o seu próprio nível de tráfego, provando que a melhor maneira de vencer o trânsito é simplesmente ignorá-lo. Olhe para cima. O sonho dos carros voadores dos filmes antigos materializou-se, mas de uma forma diferente. O E-Hang 216 não precisa de um piloto experiente. Na verdade, ele não precisa de piloto algum. Este é um drone de passageiros totalmente autônomo. Você entra, senta-se numa cabine confortável, escolhe o destino num ecrã tátil e a máquina faz o resto. A segurança vem da redundância massiva. Este veículo possui 16 rotores montados em 8 braços. Se um motor falhar, ou até 2 ou 3, o computador compensa instantaneamente a potência dos restantes para manter o voo estável. É uma rede de segurança matemática que reage mais rápido do que qualquer humano poderia. Ele voa a 130 km por hora. Pode parecer pouco comparado ao jato hipersônico, mas numa cidade bloqueada, é a diferença entre 1 hora de estresse no carro e 10 minutos de voo panorâmico. E isto não é um teste secreto. O E-Hang já tem certificação para uso comercial. Dubai e várias cidades europeias já testam estas frotas. O táxi aéreo deixou de ser uma promessa. É um serviço que está prestes a aterrar no topo do seu prédio. A revolução não parou na terra e no ar. Ela conquistou a água. O transporte marítimo sempre foi lento e ineficiente devido à resistência da água, que é 700 vezes mais densa que o ar. A China resolveu isso com 2 máquinas que se recusam a navegar como barcos comuns. Primeiro, o HXA, um ferry que utiliza hidrofólios. Quando acelera, o casco do navio levanta-se totalmente para fora da água, apoiado apenas em lâminas submersas. Ao voar sobre a água, a resistência cai 80%. O navio atinge o dobro da velocidade das balsas normais, mas consome menos energia. É suave, silencioso e elétrico. Mas se levantar o casco não for suficiente, entra em cena o Airfish 8. Tecnicamente, é um barco com asas. Ele usa o efeito solo, um colchão de ar comprimido que se forma entre as asas e a superfície da água, para planar a 180 km por hora. Imagine conectar ilhas distantes sem precisar de construir aeroportos caros. O Airfish precisa apenas de uma rampa na praia. Ele consome 40% menos combustível que um avião e é muito mais rápido que qualquer lancha. Para países insulares, isto não é apenas um veículo, é uma revolução logística que transforma oceanos intransponíveis em autoestradas azuis. Talvez a inovação mais inteligente seja aquela que engana os nossos olhos. O sistema IRT parece um metro futurista, tem a capacidade de um comboio, mas não tem trilhos.
Ele desliza silenciosamente pelo asfalto comum. Como? Sensores ópticos leem linhas pintadas na estrada com precisão milimétrica, mantendo o veículo numa trajetória perfeita, como se estivesse preso a carris de aço invisíveis. A genialidade aqui é o custo. Construir um metro subterrâneo custa $500 milhões por quilômetro. O ART custa apenas 20% disso. Você tem a capacidade de mover 500 pessoas de uma vez, sem paralisar a cidade com obras intermináveis por anos. Ele carrega nas estações em apenas 10 minutos, pronto para mais 40 quilômetros de serviço. Mais de 30 cidades chinesas já adotaram este comboio fantasma. É a prova de que a alta tecnologia não precisa de ser complexa e cara. Às vezes, a melhor solução é usar sensores inteligentes para transformar uma estrada comum numa linha de alta velocidade. Finalmente, chegamos ao cérebro por trás da máquina. O Baidu Apollo Robobus eliminou o componente mais perigoso de qualquer veículo, o ser humano. Este autocarro de nível 4 de autonomia não tem volante, não tem pedais, não tem banco do motorista. O interior é apenas uma sala de estar com janelas panorâmicas, onde você relaxa enquanto a inteligência artificial trabalha. O autocarro vê o mundo através de lidar e câmaras de 360 graus. Ele vê semáforos, prevê se um peão vai atravessar a rua e reage a tempestades com uma frieza calculista. O ser humano cansa-se, distrai-se com o telemóvel, fica irritado. A inteligência artificial nunca pisca. O resultado é um recorde de segurança impecável. Mais de 10 milhões de quilômetros percorridos em testes e uso real, com incidentes praticamente inexistentes. Em megacidades como Pequim e Xangai, estes robôs já fazem parte da rotina diária. Você espera na paragem e o autocarro chega, guiado por algoritmos que otimizam a rota em tempo real. Não é apenas transporte, é uma rede neural física que move a cidade com eficiência sobre-humana. Do fogo hipersônico a Mach 6, no limite da atmosfera, até a precisão silenciosa de um autocarro guiado por inteligência artificial. O que vimos hoje não são sonhos de um futuro distante. São milhares de toneladas de aço, cerâmica e códigos a operar agora mesmo. A China provou que os limites do impossível existem apenas até alguém decidir quebrá-los. Estas máquinas já estão a redefinir como milhões de pessoas vivem, trabalham e se movem. Resta apenas uma pergunta para si. Quando um destes veículos parar à sua porta, seja um drone sem piloto ou uma cápsula de vácuo, você terá a coragem de entrar e deixar o passado para trás? A cada ano, a humanidade gera uma montanha aterrorizante de resíduos. 2,2 bilhões de toneladas de lixo. É uma massa colossal, pesada o suficiente para cobrir nações inteiras e sufocar o nosso futuro. Mas no meio desse caos, esconde-se um gigante adormecido. 26% dessa montanha não é lixo, é papel. Como é possível pegar o conteúdo sujo e fétido de uma lixeira e transformá-lo no objeto mais branco, macio e higiênico da sua casa? Esta é a jornada brutal de ressurreição da matéria, do lixo absoluto ao ouro branco. Bem-vindos à máquina de renascimento. A nossa história não começa em um laboratório estéril, mas nas ruas, onde a realidade é suja, caótica e implacável. Enquanto a cidade ainda dorme, bestas mecânicas de aço e hidráulica iniciam a sua caçada. Caminhões de coleta, equipados com braços robóticos poderosos, percorrem os bairros, levantando contêineres pesados como se fossem feitos de isopor. O som do metal contra o metal e o rugido dos motores a diesel marcam o ritmo desta operação logística de nível militar. Dentro desses compartimentos escuros, o papel que você descartou, faturas antigas, caixas de pizza, jornais esquecidos, é esmagado e misturado com os detritos da vida cotidiana. Não há glamour aqui, apenas a eficiência bruta necessária para impedir que a civilização se afogue em seus próprios resíduos. Esses veículos convergem para a usina de triagem, um complexo industrial que opera na fronteira entre a ordem e o caos. Imagine o peso de 300 carros compactos sendo despejados em um único local, todos os dias.
Estamos falando de uma média avassaladora de 500 toneladas de lixo entrando nos portões desta fábrica a cada 24 horas. O desafio aqui é monumental. O papel não chega limpo. Ele chega contaminado, entrelaçado com plásticos, metais, vidro e restos orgânicos. É uma massa indistinguível que precisa ser domada. O processo de purificação começa com violência e velocidade. Todo esse material é despejado em uma esteira transportadora interminável, uma artéria de borracha que alimenta o coração da fábrica. A primeira linha de defesa é humana. Trabalhadores parecendo astronautas em seus trajes de proteção, máscaras e luvas reforçadas, enfrentam a torrente de lixo. Eles são os guardiões que usam reflexos rápidos para arrancar os contaminantes mais óbvios. Grandes pedaços de nylon, sacolas plásticas e objetos perigosos que poderiam destruir as máquinas à frente. É um trabalho de alto risco, corpo a corpo com o desperdício, para resgatar o que ainda tem valor. Mas a escala industrial exige mais do que mãos humanas. O material avança para o separador vibratório, uma máquina titânica que sacode a própria estrutura da matéria. Sob uma vibração mecânica ensurdecedora e constante, a física assume o comando. O papel, sendo leve e plano, flutua para a frente como um tapete voador, enquanto os intrusos pesados, metais, pedras e plásticos densos, despencam para baixo, derrotados pela gravidade. É uma dança mecânica hipnotizante, onde o peso define o destino. No entanto, a batalha pela pureza ainda não acabou. A jornada continua para o separador de ar, onde a tecnologia de ponta entra em cena. Sensores ópticos avançados, olhos digitais que nunca piscam, escaneiam a esteira milhares de vezes por segundo. Eles procuram o inimigo invisível, filmes plásticos finos e embalagens que escaparam da triagem manual. No momento exato em que um alvo é detectado, jatos de ar de alta pressão disparam com a precisão de um atirador de elite. É um sopro sônico que ejeta o lixo da linha em uma fração de segundo. Nas fábricas mais modernas do mundo, exércitos de robôs equipados com inteligência artificial observam a esteira. Eles não se cansam, não hesitam. Seus braços de fibra de carbono movem-se mais rápido do que o olho humano pode acompanhar, selecionando detritos por forma e cor com uma precisão cirúrgica, garantindo que apenas a fibra mais digna sobreviva para a próxima fase. Agora, o papel selecionado, livre de seus inimigos, deve ser destruído para poder renascer. Ele é alimentado na boca insaciável de um triturador industrial. Lâminas de metal rotativas, afiadas e implacáveis, rasgam documentos e caixas, reduzindo tudo a tiras finas, confetes de uma vida passada. Essas tiras são empilhadas em montanhas artificiais dentro do armazém, aguardando o momento da pressão. Uma escavadeira empurra essa massa para uma câmara de prensagem hidráulica. A força aplicada aqui é imensa, compactando o papel solto em fardos densos, quadrados e sólidos como tijolos de concreto. A matemática da reciclagem é impressionante e mostra o verdadeiro poder da escala. Apenas um desses fardos, pesando 800 kg, contém a alma de mais de 10.000 rolos de papel higiênico. Esses blocos gigantes são transportados para a fábrica de processamento e jogados no pulper. Imagine um liquidificador industrial do tamanho de uma casa. Dentro desses tanques de aço inoxidável, o papel é afogado em um oceano de água morna. A proporção é crítica, uma parte de papel para 10 partes de água. No fundo do tanque, um rotor gigante, semelhante à hélice de um navio, gira a velocidades furiosas, entre 1.000 e 1.500 rotações por minuto. O vórtice violento gerado por essa turbina cria um caos hidrodinâmico que separa cada fibra de celulose individualmente. Mas a água sozinha não basta. Agentes químicos especiais são injetados na mistura, atacando a tinta, dissolvendo colas e neutralizando revestimentos. O que era sólido se dissolve. O que era lixo torna-se uma sopa cinzenta e uniforme. Durante 30 a 60 minutos, a mistura é batida, lavada e refinada até que as fibras de madeira, antes mortas, comecem a se soltar e a flutuar livremente, prontas para serem reorganizadas em uma nova estrutura. Neste ponto temos um problema. A mistura é 95% água.
É uma lama líquida que precisa ser convertida em uma folha sólida e resistente em questão de segundos. A engenharia resolve isso com o sistema de desaguamento. A polpa líquida é bombeada para tambores rotativos gigantescos, cobertos por uma malha fina. À medida que esses cilindros giram, a polpa adere à tela e a gravidade começa a drenar a água, que cai como uma chuva constante para os sistemas de recuperação abaixo. O resultado é uma camada úmida, ainda frágil, que avança para a fase mais crítica, a prensagem. Aqui, a precisão é medida em micrômetros, espessuras mais finas que um fio de cabelo humano. A polpa passa entre rolos de aço maciços, girando em direções opostas sob uma pressão esmagadora. Esses rolos espremem a última gota de água livre impiedosamente, forçando as fibras a se entrelaçarem e formarem ligações químicas fortes. A folha é achatada até atingir uma espessura padrão minúscula, entre 15 e 20 microns. É uma transformação mágica. Em um instante, a pasta disforme torna-se uma folha contínua, ganhando resistência mecânica e uniformidade. O papel, agora seco, passa por um sistema de calandragem, rolos quentes que alisam a superfície e aumentam a maciez, antes de ser enrolado em bobinas massivas com mais de 1 metro de diâmetro. Estas não são bobinas comuns, são chamadas de rolos mestres. Cada um armazena milhares de metros de papel contínuo, pesando toneladas, uma reserva colossal de material pronto para a conversão final. Mas um rolo de papel higiênico não é nada sem a sua espinha dorsal, aquele tubo de papelão no centro que todos conhecemos. Enquanto o papel branco é processado, uma linha paralela trabalha freneticamente para criar esses núcleos. Tiras longas de papelão reciclado rígido são alimentadas em uma máquina de enrolamento espiral. Elas são giradas ao redor de uma haste de aço sólida, fundidas instantaneamente por um adesivo industrial de secagem rápida. O resultado é um tubo oco e incrivelmente forte, projetado para não colapsar sob pressão. Uma lâmina rotativa, movendo-se com a precisão de um relógio suíço, fatia esse tubo longo em segmentos uniformes de 9 a 11 centímetros. Cada corte deve ser perfeito. 1 milímetro de erro e o núcleo travaria as máquinas de alta velocidade que vêm a seguir. Agora, as duas linhas convergem. As bobinas gigantes de papel branco encontram seus núcleos de papelão. O papel é cortado em tiras largas e alimentado na linha de rebobinagem. Prepare-se, porque a velocidade aqui é estonteante. Os eixos de rotação giram a 3.000 vezes por minuto. A olho nu é apenas um borrão branco, um zumbido agudo de turbina, enquanto as camadas de papel se empilham perfeitamente sobre os tubos. O controle de tensão é absoluto. Se o papel for puxado com muita força, ele rasga. Se for muito fraco, o rolo fica frouxo. Assim que o comprimento exato é atingido, o sistema corta a folha automaticamente e aplica uma microgota de cola na ponta para selar o rolo. O que sai da máquina são chamados de logs, troncos longos e contínuos de papel higiênico, aguardando o corte final. A visão agora é de ordem absoluta. Dezenas desses logs brancos perfeitamente cilíndricos alinham-se na esteira transportadora como um exército impecável. Eles são transferidos para uma área de armazenamento intermediário através de rampas automatizadas, rolando suavemente para seus lugares, sem que uma única mão humana os toque. Este é um balé mecânico, onde a higiene é a prioridade máxima. Em seguida, os troncos longos entram na guilhotina industrial, uma serra circular de diâmetro largo, girando tão rápido que parece parada, desce sobre o papel. Com um som rítmico e satisfatório, a lâmina fatia o tronco longo em pequenos rolos individuais, com as dimensões padrão que você encontra no supermercado. Sensores a laser monitoram cada corte, garantindo que as bordas estejam limpas, sem fiapos ou distorções. O desperdício aqui é zero. As pontas cortadas são sugadas pneumaticamente e voltam para o início do processo para serem recicladas novamente. Os rolos individuais, agora finalizados, correm pela esteira em direção à zona de embalagem. A automação atinge seu pico. Um filme plástico transparente é desenrolado e envolve conjuntos de 6, 12 ou 24 rolos. O pacote passa por um túnel de calor, onde o plástico encolhe e sela hermeticamente o conteúdo, criando uma barreira impenetrável contra umidade, poeira e germes.
Finalmente, braços robóticos gigantes, os trabalhadores incansáveis do século XXI assumem o controle. Eles levantam os pacotes pesados e os empilham em paletes de madeira, jogando um jogo de Tetris tridimensional perfeito para garantir que a carga não se mova durante o transporte. Olhe para o rolo de papel higiênico na sua mão. Ele pode parecer um item simples, descartável, algo em que você raramente pensa, mas ele carrega o peso de um ecossistema inteiro. A indústria global de papel consome, a cada ano, mais de 15 milhões de hectares de floresta. Imagine uma área equivalente a 1/5 de toda a floresta amazônica desaparecendo para sempre. O nosso conforto tem um custo planetário. Em média, cada ser humano utiliza cerca de 100 rolos por ano. Multiplique isso pela população mundial e chegamos a um número que desafia a imaginação: 80 bilhões de rolos consumidos anualmente. Se não fosse por essa tecnologia que acabamos de testemunhar, o impacto seria devastador. Ao transformar o lixo que ninguém quer, a caixa suja, o jornal velho, o documento triturado, em um recurso essencial que todos precisam, esta fábrica não está apenas produzindo papel. Ela está salvando milhões de árvores. Ela está fechando o ciclo. Do caos sujo do aterro sanitário, à pureza estéril e branca do produto final, esta é a prova definitiva de que a engenharia humana pode reverter a destruição. O lixo não é o fim, é apenas o começo de uma nova vida. Se você ficou impressionado com o poder e a escala dessa transformação industrial e quer ver mais processos que sustentam o nosso mundo moderno, inscreva-se agora no canal Poder da Indústria. A jornada da matéria nunca termina. Você sabia que existe um objeto pequeno que cabe no seu bolso, mas que consome silenciosamente 1/3 de toda a sua vida? Não é ouro, não é diamante. É o dispositivo que você provavelmente está segurando agora. Olhe bem para ele. Por trás desse vidro frio e metal liso, esconde-se uma história de sobrevivência brutal. Para chegar até sua mão, este aparelho teve que vencer 800 testes mortais. Ele nasceu de uma explosão na Terra, foi banhado em ácido, queimado por lasers e torturado por robôs. Se ele falhasse em apenas 1 segundo dessa jornada, seria destruído imediatamente. A nossa jornada começa muito longe das lojas limpas e iluminadas onde você compra seu telefone. Ela começa no barulho, na poeira e na força bruta de uma mina a céu aberto. O primeiro passo para criar a tecnologia mais refinada do mundo é, ironicamente, explodir pedaços do planeta. Engenheiros utilizam dinamite para rasgar a crosta terrestre e chegar ao bauxita, uma rocha avermelhada e suja que guarda o segredo do alumínio. Aqui, a escala é monstruosa. Escavadeiras gigantescas, com pneus 2 vezes maiores que um homem adulto, recolhem toneladas dessa terra vermelha. O chão treme, enquanto caminhões do tamanho de casas transportam a rocha bruta para o triturador. É uma cena de violência industrial necessária. As pedras são esmagadas até virarem pó, mas elas ainda estão cheias de impurezas. Para limpar essa sujeira, a indústria realiza uma verdadeira mágica química. O pó de rocha é mergulhado em tanques com soluções cáusticas ferventes, digerindo a pedra e deixando para trás apenas o óxido de alumínio puro, um pó branco que parece neve. Mas o verdadeiro show de força acontece agora. Para transformar esse pó branco em metal sólido, precisamos de uma quantidade de energia assustadora. O material é colocado em enormes cubas e bombardeado com eletricidade. Estamos falando de correntes elétricas tão fortes que poderiam iluminar uma cidade inteira. O calor é infernal, chegando a quase 1000 graus Celsius. Nesse caldeirão elétrico, o oxigênio é arrancado à força e o que sobra no fundo é alumínio líquido, puro e brilhante, fluindo como água prateada. Esse metal fundido é derramado em moldes para criar blocos sólidos gigantes. O que antes era apenas terra suja no chão da floresta, agora se tornou um lingote de metal aeroespacial, pronto para a próxima fase. Mas não se engane, até agora usamos apenas força bruta. A partir deste momento, a força bruta sai de cena e entra a precisão cirúrgica. O bloco de metal bruto está prestes a passar por uma dieta rigorosa e dolorosa. O bloco de alumínio sólido entra agora em uma fábrica onde o barulho muda. Sai o estrondo das explosões, entra o zumbido agudo das máquinas de corte. O objetivo aqui é esculpir o corpo do telefone. Imagine um bloco de metal sólido.
Para criar a carcaça do aparelho, máquinas de fresagem controladas por computador, chamadas CNC, começam a cortar o metal. Elas não apenas cortam, elas esculpem. As lâminas giram a dezenas de milhares de rotações por minuto, removendo o excesso de material com uma precisão que o olho humano não consegue nem enxergar. É como ver um artista esculpindo em mármore, mas na velocidade da luz. No entanto, há um problema perigoso aqui: o atrito. Quando o metal é cortado nessa velocidade, ele gera um calor intenso. Se esse calor não for controlado, o alumínio pode entortar ou deformar, e todo o trabalho estaria perdido. Para combater isso, a área de corte é inundada constantemente com um líquido refrigerante. É como uma cachoeira contínua que mantém o metal frio enquanto ele é violentado pelas lâminas. O processo transforma um bloco pesado em uma estrutura leve e elegante. Mais de 90% do metal original é removido e reciclado, deixando apenas o esqueleto perfeito do dispositivo. Depois do corte, a superfície ainda está áspera. Ela passa por um processo de jato de areia microscópico para ganhar aquela textura fosca e suave que você sente ao tocar. Em seguida, vem a anodização, um banho elétrico que cria uma camada protetora colorida, fundindo a cor ao próprio metal para que ela nunca descasque. Agora temos um corpo perfeito. É forte, é bonito, é frio ao toque. Mas, por enquanto, é apenas um pedaço de metal morto. Ele não pensa, não vê e não ouve. Para dar vida a esse corpo, precisamos viajar para o lugar mais limpo da Terra e fabricar o cérebro da máquina. Deixamos o chão de fábrica úmido e barulhento para entrar em um mundo de silêncio e pureza absoluta. Estamos nas salas limpas. Aqui, o ar é 1000 vezes mais limpo do que em uma sala de cirurgia de hospital. Os funcionários vestem trajes que cobrem o corpo inteiro, parecendo astronautas, porque o maior inimigo agora é você. Uma única escama de pele humana, um fio de cabelo ou uma partícula de poeira invisível pode destruir todo o processo. Se uma poeira pousar no chip durante a fabricação, é como se uma pedra gigante caísse em uma rodovia. O trânsito de informações para e o chip morre. A tecnologia usada aqui é a litografia extrema. Máquinas que custam centenas de milhões de dólares usam luz ultravioleta invisível para imprimir o cérebro do telefone. Mas elas não imprimem com tinta, elas imprimem com luz e sombra sobre discos de silício, que é basicamente areia purificada ao extremo. A escala é alucinante. Estamos desenhando estradas para a eletricidade, que são milhares de vezes mais finas que um fio de cabelo. Em um pedaço de silício do tamanho da sua unha, essas máquinas conseguem colocar bilhões de transistores. Imagine toda a população do planeta Terra espremida em um selo de carta. Essa é a densidade de um processador moderno. Cada um desses bilhões de interruptores minúsculos precisa funcionar perfeitamente, ligando e desligando bilhões de vezes por segundo. É aqui que a areia se torna inteligência. É o auge da capacidade humana de controlar o mundo físico. O cérebro está pronto, é o objeto mais complexo já feito pelo homem. Mas um cérebro sem energia não serve para nada. Precisamos de um coração pulsante, e fabricar esse coração é um dos passos mais perigosos de todos. A bateria é o componente que dá vida a tudo, mas ela é, essencialmente, uma caixa cheia de energia química pronta para ser liberada. Fabricar baterias é como domar um raio e colocá-lo em uma garrafa. O processo exige precisão e segurança máxima, pois os materiais usados, como o lítio, são altamente reativos. Em linhas de produção que parecem laboratórios futuristas, folhas finas de metal são revestidas com pastas químicas pretas. Essas folhas são enroladas ou empilhadas com perfeição absoluta. Não pode haver nenhuma folga, nenhum espaço vazio. Então entra em cena a prensa hidráulica. Imagine uma máquina aplicando toneladas de pressão sobre a bateria. O objetivo é espremer as camadas para que fiquem compactas, mas a pressão precisa ser calculada com a precisão de uma pena. Se a máquina apertar pouco, a bateria não funciona. Se apertar demais, pode esmagar os separadores internos, criando um curto-circuito que faria a bateria pegar fogo no seu bolso meses depois. É um equilíbrio mortal. Depois de montadas, as baterias não são enviadas imediatamente. Elas passam pelo teste do inferno.
Elas são colocadas em câmaras onde a temperatura sobe para 80 graus e depois despenca para temperaturas congelantes. Elas são carregadas e descarregadas violentamente. Os engenheiros estão tentando fazer a bateria falhar na fábrica, para que ela não falhe na sua mão. Apenas as sobreviventes, as que aguentaram a tortura térmica sem inchar ou perder força, são aprovadas. Agora temos o corpo, o cérebro e o coração. Falta a janela para o mundo, a tela. A tela é a parte que você toca o dia todo, então ela precisa ser mágica. Começamos com vidro de alta resistência, mas o vidro, por natureza, é frágil e cheio de defeitos microscópicos. Para resolver isso, os painéis de vidro tomam banhos químicos que trocam os íons da superfície, tornando a estrutura molecular do vidro incrivelmente dura. É como criar uma armadura transparente. Depois, robôs aplicam revestimentos líquidos que giram em alta velocidade, espalhando uma camada mais fina que um sopro para evitar marcas de dedos e reflexos. O corte desse vidro não é feito com serras, mas com lasers ou jatos de água que cortam com precisão de joalheiro. Um erro de meio milímetro e o vidro vai para o lixo. Agora, chegamos ao grande momento, a montagem final. É aqui que todas as peças se encontram. O chassi de alumínio chega na esteira. Braços robóticos movendo-se com uma velocidade que borra a visão, colocam a placa-mãe no lugar. Câmeras minúsculas são inseridas. Sensores microscópicos são colados. A bateria é fixada. E, finalmente, a tela é baixada. Mas ela não é apenas colada, ela é selada. Máquinas de sucção a vácuo seguram a tela e a pressionam contra o corpo do telefone, garantindo que o aparelho seja hermético, protegido contra água e poeira. O nível de precisão aqui é tão alto que se você colocasse uma folha de papel entre as peças, ela não caberia. Tudo é justo, tudo é sólido. O telefone parece pronto. Ele brilha, ele liga, mas a jornada ainda não acabou. Na verdade, a parte mais cruel está prestes a começar. O aparelho acabou de nascer, e agora nós vamos tentar matá-lo. Bem-vindo à Câmara de Tortura. Antes que qualquer lote de telefones seja enviado para as lojas, algumas unidades são escolhidas para o sacrifício. A filosofia aqui é simples: se o telefone quebrar, que ele quebre na fábrica e não com você. Robôs implacáveis começam a apertar os botões do telefone milhares e milhares de vezes, simulando anos de uso em poucas horas. Eles conectam e desconectam o cabo de carregamento violentamente. Eles torcem o corpo do aparelho para ver se ele dobra, mas isso é só o aquecimento. Em seguida, vem o teste de queda. Máquinas soltam o telefone de diferentes alturas sobre concreto, aço e madeira. Câmeras de super câmera lenta filmam o impacto para ver como o vidro reage à onda de choque. Se a tela estilhaçar fácil demais, todo o lote de produção é paralisado e investigado. Depois da queda, vem o afogamento. Os telefones são mergulhados em tanques de água pressurizada para testar a resistência a líquidos. Jatos de água potentes são disparados contra as entradas do alto-falante e do carregador. E não para por aí. Existe a câmara de poeira, onde um pó fino é soprado contra o aparelho por horas, tentando penetrar nas frestas e destruir os componentes internos. Apenas os aparelhos que sobrevivem a essa maratona de destruição, saindo da água funcionando e caindo no chão sem quebrar, dão o sinal verde para que os outros sejam vendidos. É a sobrevivência do mais forte em escala industrial. Enquanto os telefones sobreviventes são limpos e polidos para serem embalados, uma linha paralela trabalha na proteção final, as capas. Grânulos de plástico coloridos são derretidos e injetados em moldes de metal sob alta pressão, criando a segunda pele do seu aparelho. É o toque final de personalização em um processo massivamente padronizado. Agora, olhe para a caixa fechada. Dentro dela, há um milagre da logística. Até o peso das caixas empilhadas nos paletes de transporte aéreo é calculado matematicamente para que o avião de carga fique perfeitamente equilibrado no céu. Nada é deixado ao acaso. Do buraco sujo na mina de bauxita até o clique suave da caixa fechando, cada passo foi uma batalha contra o caos. Rivais no mercado tentam copiar, tentam fazer mais barato, tentam fazer mais rápido. Mas o que vimos hoje é uma obsessão pela perfeição. Voltamos à pergunta do início: como um pedaço de rocha se torna um supercomputador? A resposta é:
através de um esforço humano monumental. Milhares de engenheiros, milhões de horas de trabalho, robôs de precisão e testes impiedosos. Aquele pequeno objeto no seu bolso é o resultado final da maior cadeia de cooperação que a humanidade já criou. Ele sobreviveu ao fogo, ao ácido, à pressão e à água para servir você. E agora que você sabe o que ele enfrentou, a verdadeira questão é: você vai olhar para o seu telefone da mesma maneira amanhã? Obrigado por assistir ao Poder da Indústria.